Como é que vocês estão? Tudo bem na sua semana? Tudo certinho? Tá com a sua Bíblia aí? Abriu a sua Bíblia? Ou não tá abrindo? Se liga, irmão. A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1, 2 e 3, aonde diz assim. O subtítulo é A Casa do Oleiro, conhecidaço essa passagem da Bíblia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo o seguinte: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Se liga, irmão. E desci então à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. O verso 4 diz o seguinte: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E aí, se é um vaso na mão de Deus? Não? Espero que sim, hein? Tá maluco não ser um vaso na mão de Deus? A gente precisa estar presente nas obras de Deus, entendendo como funciona. Essa passagem ela é muito específica e muito clara. Todos nós, tanto homens quanto mulheres, somos um vaso na mão de Deus, mas quando nós permitimos que Ele nos molde. Se você prestou atenção, você viu que a ordem de Deus foi para que Jeremias desça, para que Jeremias vá. Ou seja, Jeremias teve que se mexer em direção aonde o oleiro estava. Às vezes você está aí esperando um milagre. Talvez você tenha orado, buscado, pedido, muito bem intencionado inclusive. Mas e aí? Como é que tá? Você tem ido atrás? Você está pedindo um emprego, mas você está mandando currículo para alguém? Espere em movimento se tu for esperar em Deus, meu amigo. Não fica aí esperando cair do céu, não. Pode cair. O maná caía do céu. Só que não dentro da tenda, caía lá fora. Eles tinham que todos os dias sair para pegar. E se eles guardassem, estragava, apodrecia. Você deve conhecer essa passagem. O vaso refere-se a como nós vamos desenrolando o nosso dia, digamos assim. Sabe por quê, irmão? Nem sempre vai ser só você e Deus. Vai ter dias que vai ser você e o Satanás. E Deus vai ficar do lado só observando a conversa de vocês, vendo a sua negociação. Até que ponto você cede? Até o que está sendo oferecido para você está sendo bom aos olhos carnais, digamos assim, e o que tem feito Deus ficar chateado com as suas decisões. Já parou para pensar? A gente tem o costume de nós, né, que frequentamos uma igreja, por exemplo, mais uma vez não é religião, é sobre comunhão, é sobre Deus. A gente tem o costume de fazer assim: eu não vou fazer tal coisa, ou se eu vou fazer rapidinho, com medo de que o pastor veja. Eu não vou usar essa blusa com medo de que o pastor veja. Eu não vou tomar essa cerveja aqui, vou deixar para tomar em casa, porque eu tenho medo que o pastor veja. Irmão, não é o pastor o seu problema. O seu problema é lá em cima. E dele não adianta, você não esconde nada. Não adianta a gente ser um hipócrita fariseu, falar mal dos outros e fazer igual. A gente tem que ser exemplo, modelo, um vaso moldável. Erramos todos os dias, somos imperfeitos ao máximo. E quanto mais buscamos parecer com Cristo, mais vemos que somos totalmente errados, cheios de defeitos, cheios de falha, mas que só a presença dele pode mudar o nosso caráter, pode moldar como a gente quer ser cristão, não um crente. A gente quer ser um cristão. Crente é quem acredita, cristão é quem vive o que Jesus deixou pra gente. Não sei se você sabe, mas para fazer o barro é derivado, feito de rochas. Sabe a rocha dura, pedra? É isso. Com a ação de alguns minerais, com o passar do tempo, aquilo vira um barro. E aí a gente consegue fazer o vaso. E uma vez que o vaso é levado para o oleiro, para que ele seja construído, o barro é amassado. E aí ele é mais amassado. E aí é amassado novamente. E amassa mais um pouco. E aí o oleiro vai moldando, e conforme ele vai fazendo a massa, vão aparecendo grãozinhos de pedra, grãozinhos de areia. Isso é removido. Isso simboliza o nosso orgulho, a nossa ganância, o nosso ódio, a nossa falta de perdão. Essas pedrinhas no barro. E aí a gente vai lá, o oleiro vai lá e tira. Vai lá e tira. Vai lá e tira. E a gente vai achando, colocando mais pedrinhas cada vez. Até que
Uma hora a massa do barro fica pronta e aí ele é colocado na roda e a roda gira e o oleiro começa a moldar conforme ele quer. E uma vez colocado na roda para ser feito o vaso, o oleiro não tira mais as mãos do vaso enquanto o processo está sendo feito, senão o vaso cai. E se ele não gostar do vaso, não tem lixeira na olaria, principalmente na de Deus. Ele só desmonta e faz de novo. Ou seja, ninguém é jogado fora, ninguém é colocado na lata do lixo. Se nós continuarmos aqui no verso 5, diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez? Ó casa de Israel, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Nós somos o barro na mão de Jesus, na mão de Deus. Nós temos que estar sensível ao Espírito Santo, ao que Ele nos encaminha, aonde Ele quer que a gente vá. A gente tem que ser um coração puro, tranquilo. É fácil? Não é, irmão. É uma das coisas mais difíceis que a gente encontra, que a gente passa, é seguir a Cristo, é fazer as coisas corretas. A gente vai errar todos os dias. Eu tinha comigo que quando eu me batizasse novamente, ou melhor, que eu descesse as águas, eu ia sair de lá com uma nova cabeça, que eu não ia mais querer pensar ou fazer as coisas que eu fazia. E eu saí do meu batizado já fazendo coisas erradas. Sabe por quê? Porque não é o simples fato de você descer e voltar. É a experiência que Deus te proporciona, é a renúncia. Você começa a abrir mão de companhias, de gestos, de comunhão, de mesas que você se sentava, porque você começa a entender, através da leitura da palavra, quando a gente abre a Bíblia e Deus fala conosco, o discernimento começa a aparecer, e coisas que faziam muito sentido para nós acabam não fazendo mais, porque a gente não quer mais aquilo, e aí automaticamente também pessoas saem da nossa vida, e umas porque a gente tira e outras porque elas nos excluem, porque a gente às vezes está numa outra vibe, saca? E isso tem acontecido muito com muitas pessoas. E esse avivamento que o pessoal fala que tem que acontecer, o que está acontecendo, o avivamento na verdade é porta afora da igreja, não para dentro. O avivamento tem que ser porta afora, ou seja, pessoas da igreja indo em busca de pessoas que estão sedentos pelo amor de Jesus, esperando que alguém vá buscar elas, esperando algum cristão estender a mão para que ela possa entender que a religião não salva ninguém, mas o amor de Jesus é mais que o suficiente. Então, que você possa ser um vaso moldável, um barro puro, sem pedrinhas de orgulho, de raiva, de rancor, de falta de perdão. Que o oleiro, quando te encontrar, possa moldar você do jeito que ele quiser. E se não tiver bem feitinho, ele vai desmontar e vai fazer de novo quantas vezes for necessário. É uma eterna mudança. Por isso que a gente fala, a vida com Cristo talvez não seja uma das mais fáceis, mas eu posso te garantir, é uma das melhores que tem. Você, uma vez experimentando isso, nunca mais você vai querer desistir. Se ligou? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja top. Até lá, irmão.